Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live, ou melhor, primeira live agora, uma situação nova aí que vocês vão estar sabendo daqui a pouco, e com convidado de peso, galera, diretamente da Europa, algo muito legal para a gente conversar hoje, ninguém menos do que B. Tiburcio, nosso novo representante internacional que está se aventurando agora nesses novos caminhos, trocou de moto, enfim, equipe com o Campano, e todo mundo quer saber, né, como é que está sendo isso. Então, vamos chamar ele já para conversar com a gente. E aí, B, tudo bem? Seja Fala, muito Leandro, bem-vindo. tudo certo? Muito obrigado. Maravilha, obrigado por você ter tirado um tempo aqui para participar com a gente. Vou te falar, cara, mandaram muitas perguntas aqui para você, então se Bom prepara, que demais. aqui tá meio sem filtro o negócio, viu? Bora. E para a gente conversar mais hoje também sobre toda essa experiência do B, na verdade, quem está contribuindo para fazer a mágica acontecer. E por acaso, velho, esse cara tem o nome mais bonito do mundo, velho. Você não vai conseguir adivinhar, né, velho? Vou te dar uma chance, velho. Olá. Seja muito bem-vindo, meu xará, Leandro Matos. Como é que você tá, Boa Leandro? tarde. Boa tarde, turma. E aí, tudo certo? Maravilha, maravilha. Obrigado por ter tirado um tempo aqui para conversar com a gente também. Então, vamos entrar direto no assunto, né, cara? Fiquei sabendo que você andou tomando um rola, Leandro. O que aconteceu, meu guri? Ai, caraca. Você vê, a notícia chegou lá na Europa, bicho. Chegou, velho. Chegou, Aprontei, velho. aprontei. Muito tempo sem andar de moto, a gente às vezes esquece um pouquinho, né? Faz parte. Se emocionou, Lê? Não, cara, pelo contrário, você acredita? É aquela tal da última voltinha me pegou. Puta merda. Putz. Sério? Tal da última voltinha me pegou. Eu tava treinando na pista lá do Calango, o pessoal conhece bem lá. E tinha feito já minhas 3 baterias de 15 ali, que é o que tá, né? E aí, Tá bom pra caramba. já tava para ir embora, carregando o carro, resolvi dar mais uma volta, fazer mais uma. E aí entrei até, acho que o erro foi até ter entrado já com essa cabeça de vou andar mais relaxado para não passar esse risco da última voltinha. E acabei dando um azar lá, cara. Acabei virando para trás na seção de costelas, caí sentado, bati a bunda no chão aí, acabei tendo uma lesão na coluna, mas estou bem. Graças a Deus, deu dos males o menor ali. Pois é, cara. Você sabe que o Travis Pastrana, ele tem uma regra lá no compound dele que não existe vou dar mais uma volta. Entendeu? É proibido. Não pode nem falar, né? Não pode Não. falar, inclusive. É sempre quando eu vou dar essa voltinha onde dá cagada, né? Então, putz, melhoras aí, né? A última pergunta é o seguinte: o pai, a mãe, a esposa chegaram e falaram: acabou a moto já? Ou ainda não chegou nessa fase? Putz, Leo, o pessoal deu uma assustada, viu? É. Assim, a gente já teve muitas lesões, né? Mas lesão de coluna, quando a gente passa a notícia, eu estava sozinho lá na pista, né? Um pouco longe de casa. Lesão de coluna, até mandar um salve aqui pro Thales Villard, que me ajudou muito lá, ele estava comigo na pista, me levou para o hospital, me ajudou a recolher as coisas lá. Ficou comigo até de madrugada lá, depois quando me transferiram para São Paulo. Mas depois a ficha vai caindo, a gente vai recebendo mais informação do médico, vai dando uma acalmada, mas de princípio ali, pessoal... Mas não, a moto tá lá, inclusive estou comprando umas peças para deixar ela melhor. Então... Normalmente é assim, né? Não sei se o B, não sei qual que é o histórico de lesão do B, né? Mas eu já tive algumas, né? Normalmente você cai um tombo mais sério, fala, não quero saber mais da moto, né? Vou sair fora disso. Aí você começa a ficar bom, aí você fala, caramba, velho, deixa eu dar uma olhada umas pecinhas. Aí você começa a ficar 100%, aí você fala, meu, não vejo a hora de acelerar de novo, né? Então, aproveitar que a moto está parada, agora é hora para mexer, né? Então, tinha uma frase de uma loja aqui de Curitiba, Adrenalina, que era assim, meu vício é adrenalina, minha cura é motocross. Então, o que eu vou dizer para vocês, né? Mas muito bem, melhoras então, Lê. E Valeu, faz parte. Vocês não acreditam. Graças a Deus eu nunca tive nada. Nada, nem mesmo? quebrado, né? Tipo Cara, assim, um pouquinho na mão, mas fissurinha de leve. Foi naquele tombo do Brasileiro do ano passado, não foi? Pior não foi que treinando, ele... né? Lá se correu machucado, né? Isso, foi treinando. Lá eu já tava. Mas, tipo, muita pouquinha coisa que dava pra correr bem de boa. Graças a Deus. Caramba! Isso é raro. Eu sei que o Dunca teve muito pouca lesão também. Eu, infelizmente, tive algumas lesões e
acho que eu tive clavícula só de 200, até chegar na 250. Na hora que eu pulei na 450B, deu uma mudada no negócio, entendeu? Deus abençoe e proteja, que não vai ser assim com você, cara. Amém. Nossa mas vamos lá, B, vamos falar de coisa boa agora. Cara, muita falação o ano passado, né? Pô, o B vai para onde? Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai de Honda, do que ele vai andar. E no final acabou dando certo uma oportunidade que eu achei muito massa, de você ir para uma equipe onde já tinham conhecido, né? O Campano, que é um grande piloto. Você vai dizer pra gente se é um grande chefe de equipe, né? Vamos descobrir, porque muitas vezes o cara é muito bom piloto, mas na hora de ensinar e etc. é um pouco diferente. Mas essa mudança de marca e tudo mais, conta pra gente como é que tá sendo. Sim, Leandro, tá sendo tudo muito novo ainda pra mim, porque moto nova, país novo, campeonato diferente. Lá no espanhol, essa estreia que tive foi muito boa, mas tudo muito de primeira ainda. Eu não conhecia nas pistas e também o formato diferente. Lá é um treino livre cronometrado e aí já vai para bateria classificatória, então não dá muito tempo de ajustar nada, já é tudo muito corrido. Em um dia só, B? Sábado tem treino livre cronometrado junto, 35 minutos, aí bateria classificatória, e aí no domingo, armap mais 2 baterias. Tá. Mas nada, acostumando com tudo. E pré-temporada também foi muito boa, eu já pude vir logo no início do ano aqui com o Campano, já vendo como que ia ser o lugar onde eu ia ficar, a moto que eu ia correr. Fizemos teste de motor, teste de suspensão. Então, essa adaptação, o Campano me ajudou demais, o Miguel também, tudo aqui ficou mais tranquilo, como se eu estivesse mesmo em casa. Foi tudo muito, muito bom. E essa mudança de moto, né, cara? Você andou muito tempo de Honda, tem muito sucesso aqui. Como foi sentar na Yamaha a primeira vez? O que você sentiu? Eu desde pequenininho sempre andei de KTM, aí nos últimos 2 anos, 24 e 25, andei de Honda, e agora de Yamaha. A adaptação foi muito fácil, eu gostei bastante da moto, uma moto fácil de andar, e cada vez mais, cada treino, estou me sentindo ainda melhor, e também uns pequenos ajustes que eu vou acertando, o Campano também, com a experiência dele, vai me falando, isso aqui eu já testei, faz assim, já sei um pouco. Aí tá sendo muito bom, tô gostando bastante. Mas aonde você acha que dá mais diferença de uma moto para outra? A Yamaha tem ganhado os shootouts, né, que são os comparativos lá da mídia especializada americana há alguns anos, né? Quando você subiu nela, assim, o que você sentiu mais diferente ou que chamou a atenção? Eu gostei no geral em tudo, mas às vezes eu preferi umas coisas de uma, outras coisas da outra, mas eu gostei do conjunto da Yamaha, senti bem estável, assim, e também, mas eu acho que o que mais tá sendo bom aqui para mim é os ajustes mesmo, a gente consegue deixar tudo do jeito que eu preciso, numa altura que eu preciso, então tá sendo fundamental. Você diz o quê? De recurso da equipe? Tipo, um exemplo, né? Guidões diferentes, altura de mesa. O que você achou, assim, da estrutura que te Sim, um chamou a pouco atenção? disso. Exato. Umas coisas que às vezes eu não achava que era importante, mas o Campano já, não, isso sim, tem que fazer, vamos testar isso, vamos testar aquilo. Você pode dar um exemplo de Então, algo assim que ele falou, caramba, faz isso, e você viu, putz, isso deu diferença? suspensão eu tive um pouco de dificuldade no início, mas às vezes, pelas pistas que eu não conhecia aqui, eu falava, não, isso aqui tá errado. Aí ele, essa pista é assim, fica tranquilo. E aí foi tudo ajudando. Teve um dia que eu preparei a suspensão, a gente ajustou, ficou perfeito. E a gente foi em outra pista que tava dura e as pistas aqui são meio doidas. E aí tipo, me sentindo estranho, não conseguindo andar direito. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que essa pista é assim mesmo. Entendi. Então, tá acostumando cada vez mais. Então, na verdade, me parece um pouco chão duro, né? Não sei se o Lê também, quando viu a corrida, eu vi alguns momentos da tua prova do sábado, cara. Ela parecia gradeada por cima, mas depois ficou espelhada, dura, dura.
canaleta dura. E Pelo não menos parecia muito na divertida, transmissão né? era a sensação, né? Sim. Era essa sensação. Não, essa pista eu gostei demais. No treino livre, que tinha que... Caminhei, claro, assisti as corridas antigas, mas andando era muito difícil de acertar os pulos. Às vezes eu batia na cabeça, às vezes eu zerava demais. E fui pegando jeito. E aí que eu tava te falando do Campano. O Campano me falou, não, essa pista você só vai começar a acertar ela no final da primeira bateria, no início da última. Eu falei, não, já vou pegar o jeito. E aí eu fui batendo cabeça, ele, não, fica tranquilo. Aí no final da primeira, assim, comecei já a encaixar os pulos certinho, pegar as curvas direito. E não, gostei muito. Era mais parede também, tinha muita parede, Eu vi. paredão. Espelhado também. Espelhado, era um terreno espelhado, mas dava canaleta, os buracos meio de quina. Foi legal, eu gostei bastante, os pulos grandes. O rapaz que estava em segundo, um rapaz mais alto, não gravei o nome dele, ele estava Sim. atacando o primeiro. Ele andava muito por fora, assim, ele fazia uns traçados nada a ver, daí saía colado, assim, ganhava tempo. Posso estar falando uma besteira aqui, mas me parece que essa turma corria nessa pista há mais tempo, que o cara sabia o que ele estava fazendo, entendeu? Ah, eu vou por fora aqui, que eu vou cair por dentro lá. É como se andasse Sim. ali no calango, que nem o Leandro estava andando ali no calango, e fala, caramba, é por aqui que eu tenho que fazer e aqui é o caminho. Você teve essa sensação que o pessoal já corre ali há muito tempo? Sim, tive um pouco. E também o Campano já me falou que a galera ali já estava acostumada. E também as pistas aqui de corrida, normalmente é liberada para treino. Então, no dia a dia, a pessoa pode treinar na pista. Então, já essa pista era um pouco mais longe da gente, então a gente não pôde treinar antes. Mas, por exemplo, a etapa da semana que vem, já aqui mais perto, a gente já andou lá, então já sabe um pouco como é. Mas eu senti isso, que as pessoas já sabiam, a galera lá já sabia por onde ir. Então, as linhas mais rápidas, e também eu demorei um pouco para pegar as linhas. Mas depois que eu pude andar um pouco perto, já deu para ter uma noção, aqui tá melhor, aqui não. E Mas você, um pouco... no caso, esse rapaz era o Monet, né? Era o Monet, ele, Isso, se não me engano, ele é o atual campeão espanhol aí da MX2, não é? Isso mesmo. Ele é atual campeão. Mas você fez 2 quartos, né? Eu vi que você largou bem em uma das baterias. Onde te chamou a atenção, assim, que o pessoal tava ganhando tempo de você? Eu, na verdade, a largada boa foi no sábado, Ah, foi no sábado. da corrida classificatória. Uhum. Domingo eu não consegui largar bem. Aí, o que eu percebi também é que tem muita gente boa aqui. Então, se você larga para trás, é difícil de você passar e quem larga na frente já sumiu. Então, tem que ficar esperto. Tipo, as duas baterias eu larguei um pouco para trás e tive que passar muita gente para começar a chegar na galera que eu tava andando. E ele já estava um pouco mais longe. Mas um pouco dessa alta velocidade nas paredes, eu tava perdendo um pouco. E também um pouco de seleção de linha, ainda não tava pegando a pista direito. Mas no geral, o Monet, por exemplo, na primeira bateria, ele largou um pouco para trás também e a gente foi meio junto. Eu dei uma distância dele assim, fui bem, mantendo atrás dele. Acompanhou. Terminei 1,5 segundos dele, eu acho. E na outra, sim, ele já deu uma apertada a mais, aí eu fiquei um pouco mais para trás. Mas dá pra ver que tá ali, sabe? Que dá pra eu só acostumar um pouco mais com as pistas, fazer uma boa largada. Dá pra brigar. Você já ouviu falar de uma pista que chama Talavera de la Reina? Já vi falar. Eu Eu e não o andei lá Ratinho, ainda. a gente correu aí em 2001. Até ele me mandou as fotos, que eu acabei perdendo todas as fotos que eu tinha nessa época. Ele me mandou. E eu achava que eu tinha corrido com o Campana, porque era um espanhol que tinha ficado na minha frente. Mas enfim, não sei se você vai andar nessa pista, mas nunca esqueço, tinha um King, cara. E eu vim no pau, não sabia amortecer na época, né? E na hora que eu freiei muito tarde, a traseira descolou do chão. Cara, eu varei esse King, arrebentou minha roda. Eu ia fazer sexto no Mundial. Arrebentou a roda inteira, cara. Eu caí assim e ficou, sei lá, uns 4 raios só na roda. E pelo que eu vi há pouco tempo atrás, eu assisti, acho que foi o ano passado, uma corrida aí do espanhol.
E a pista é igual, cara. Isso me chamou muito a atenção. Por isso que eu te falei que o pessoal conhece a pista, né? Sim, Imagina, eu corri lá 25 anos atrás e a pista era igual, cara. Olha que loucura, né? Então, aí tem muito esses circuitos tradicionais, né? exato. Tem muito isso e também já, tipo no Mundial mesmo, as pistas que já de todos os anos vem já tendo. Então, quem já tá correndo há um pouco de mais tempo, já tem costume, já sabe as melhores linhas e tudo. Uhum. E eu achei muito legal uma coisa que você falou, né? Do Campano chegar e falar para você, no final da primeira bateria você vai começar a acertar as coisas, né? É algo que eu sinto muita falta aqui no Brasil, de ter um ex-piloto, né? Durante o tempo teve o Chumbinho na Yamaha, mas um ex-piloto numa posição chefe, né, na equipe e poder passar essa calma. Por exemplo, você podia estar ali se apavorando, caramba, eu tô errando tudo, a moto não sei o que, tá quicando demais, e isso, né, para quem não é piloto, pessoal de casa ouvindo, muitas vezes isso começa a ficar na cabeça do piloto e acaba gerando uma pressão, uma tensão. Então aí chega alguém e fala para você, ei filho, já passei por isso aí, fica tranquilo, é assim mesmo, pode ver que todo mundo tá errando, fica tranquilo. Então, essa posição dele eu achei muito legal. E isso nos treinos, ele tá direto com você, Bé? Não, sem dúvida. Isso tá me ajudando muito, tanto nas corridas, igual teve essa, e aí, no dia a dia ele tá sempre comigo nos treinos. Uhum. Então, as pistas aqui tudo ele já conhece. Às vezes tem lugar que eu falo ali, não dá. Ele fala, é assim mesmo, ali é aquela parte ali ninguém consegue. Então, tá me Piloto. ajudando bastante, tá sendo bem legal nossa conexão, assim. Fê, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente sabe que, como vocês estavam falando aí, as pistas do Mundial, e acho que principalmente o europeu aqui para você, né? Elas são Sim, essas pistas tradicionais mesmo, praticamente não muda. E são pisos completamente diferentes, né? Aí na Espanha você tem essa oportunidade de treinar com vários tipos de piso? Como que é aí? então, aqui a gente tá treinando bastante diferente. Tem pista de terreno duro, a gente agora tá. Essa primeira etapa, que é o monte, é aqui pertinho, pertinho de casa, é 1 hora. E ela é um pouco mais areia. Aí agora a gente já tá começando a ir treinar um pouco mais areia, é um pouquinho mais longe, mas tem tudo aqui ao redor. Aí a gente consegue treinar em todas essas variáveis. Tem também muito circuito de curva aqui. Circuito de curva com buraco e bem destruído. Uhum. Então, tô gostando bastante dos lugares de treinar. Tá Treinar. bastante variedade. Uhum. Legal. E me diga uma coisa, você tem um companheiro de equipe aí, né? Salvador, é o nome dele, não é? Salve. E como é que é treinar com ele, enfim, ele te puxa, você tá no mesmo ritmo, enfim, como é que tá sendo? Ter o Salve aqui tá sendo muito bom, porque o Salve, ano passado ele fez o europeu inteiro. Então ele já sabe um pouco assim, mais ou menos das pistas, e também 125 ele sempre andou. Uhum. Então é uma pessoa para me ajudar bastante puxando também. A gente tá andando perto nos treinos. Às vezes um anda mais rápido, às vezes não. Então tá sendo Uhum. legal para não ficar, vamos dizer, nessa zona de conforto. Então Uhum. tá ajudando bastante. E nesses dias de treino, né, tanto a parte física e de moto, como que vocês organizaram aí no caso? Você mora com ele, vocês fazem tudo juntos? Como é que funciona o teu dia a dia aí? Então, eu tô morando aqui, tem tipo a casa do Campano de um lado, e aí do ladinho assim tem a minha casa. E aí eu moro aqui, quando o Salve mora 5 horas daqui. A casa dele é 5 horas daqui, mas quando a gente tá treinando, ele fica aqui na minha casa. Então a gente faz tudo junto, parte física, parte de treino. Aí o Campano comanda tudo. E aí qualquer coisa que Uhum. eu preciso tá fácil para eu ir ali no Campano e perguntar alguma coisa, o que eu Uhum. preciso. Uhum. E o Salve agora, por exemplo, ele tá na casa dele depois da corrida, dando uma descansada, e aí depois a gente volta junto aqui de novo. Uhum. Legal, cara. É muito bom ter essa proximidade, né? E tá com esse apoio, né? E você hoje mora sozinho? Tô morando. E aí, filhão? Como é que Não tá é sendo? fácil não, né? O Leandro, eu acho que morou nos Estados Cozinhar, Unidos lavar também, né, roupa. Leandro? Quando você era Eu- adolescente, não morou? sim, intercâmbio, né? Mas a gente mora com família lá, né?
sozinho deve ser punk. Pois é, e você tem a família bem próxima, né, Bê? Como é que tá sendo isso? Mas o Campano, a família do Campano aí, ele tem família próxima aí ou é mais ele e o Miguel? Então, aqui tem a minha casa e do lado, assim, a casa do Campano, e mora o Campano e Miguel. Então, não é sozinho, é tipo, se eu preciso estar ali, tá tranquilo. Então, mas tô me virando. Lavando roupa, cozinhando, ajeitando tudo. Mas tô gostando, tá sendo bom. Tá E sendo sobre morar aí, qual que é a primeira coisa que te vem na mente? Caramba, isso aqui é diferente, né? Ou que saudade da mamãe que ela fazia isso pra mim. Daí é tudo, né? Daí não é justa a pergunta, mas enfim, o que chamou mais a atenção de morar aí? O que eu percebi um pouco é que lá no Brasil, às vezes, era tudo mais fácil. Tipo assim, era só... Não tinha que fazer nada, você só ia lá pro treino, andava de moto e pronto. Mãe, tá pronto meu almoço? Mãe, não achei minha roupa. Aqui Vai bater eu uma tenho bota que pensar em tudo, né? Então Sim. Mas amadurecimento. já tô acostumando. Isso aí. Já tá tranquilo. Qual que é a tua especialidade na cozinha hoje, Bê? Eu tava pensando nisso aqui, imagina o que deve sair de janta aí, Leandro. Ele fala cozinha, né? O que ele faz? Não, mas é que eu, tipo, um dia eu já pego, faço tudo pra semana e já deixo separado, porque senão, se for fazer todo dia... O que você sabe fazer, Bê? Fala pra nós. Já tô fazendo tudo. Macarrão, franguinho. Calma. É tudo básico, mas pelo menos tudo que precisa. Fala um feijão aí? Feijão não. Feijão não. Pô, mas feijão é fogo, né? Nem eu sei fazer feijão, pô. Arroz, macarrão, faz um franguinho. Macarrão, faz frango, tapioca carne, também ou não? Tapioca não tem, né? Tapioca não. Mas tô virando. E qual que é o nome da cidade que você tá? Utrera. Perto uns 30 minutos de Sevilha. Sevilha, tá. Eu tenho um amigão aí que mora há uns anos, ele é até ex-mecânico do Paulinho Stedley. Você nem era nascido ainda, mas enfim. O Hit, ele fez um curso na Alpine Stars e ele é o cara que recondiciona os macacões da turma aí de moto velocidade na Espanha. Então, e o Marcelo Silveira, um abraço até para ele aqui, que é aqui de Curitiba, vai fazer essas provas de supermotar aí, né? Tá sempre com o Dioguinho Moreira. E daí eles se encontram aí e tal, né? E são parceiros, mas a Espanha eu acho que é muito mais amigável, você pode dizer isso ou não, do que os Estados Unidos, né? O Lê morou fora, eu morei um tempo lá, cara, os Estados Unidos é meio cada um cuida da sua, né? Na Espanha eu tenho a sensação que eles são um pouco mais latinos, eu diria. Como é que tá sendo aí a amizade? Nossa, eu tô gostando demais. Tudo, os amigos do Campano me acolheram super bem, família dele. Nossa, não tem o que falar. Tô amando. Tá sendo incrível. Que massa. Tudo. E você, Leandro, quando morou fora, como é que era a dieta? Era a família que fazia? Não, era a família que fazia. Para mim foi fácil. Tranquilo. Na verdade... Pode falar. Pode falar. Cara, eu ia comentar que a estrutura da equipe estava muito bonita esse final de semana. Não sei se você viu as fotos, Leandro, da carreta, etc. Eu imagino que a equipe é muito mais do que o Miguel e o Campano, né? Mecânicos e etc. Essa turma é toda aí da região, aí tem uma oficina aí do oficial da equipe, como que é? Então, tá tudo aqui pertinho. A gente tem um galpão da equipe que é 10 minutinhos aqui de casa. E aí a gente tá com o José Luiz, que é o meu mecânico, o Marco, que é o meio que faz tudo ali, tá sempre dando placa, lavando as motos e junto. O Miguel Campano, o pai do Campano, que foi dirigindo a carreta. E o Antônio Cocheiro, que foi nosso cozinheiro. Ainda tá tudo meio novo também para eles, porque muita coisa e a carreta, a estrutura, mas deu pra gente se virar bem tranquilo, cada um ajudando numa coisa. E também só a primeira etapa, depois vai só melhorando. Essa estrutura toda nova é para esse ano, B? Ou já existia essa equipe? É tudo para esse ano. Eles construíram tudo. Muito bonito. Muito legal.
Que massa, né? Porque a primeira, que você falou, a primeira vez de tudo é sinistra, né? Esquece isso, esquece aquilo, como Sim. monta, né? Com certeza daqui para frente só vai melhorar, né? Não, eles estão no trabalho todo dia, chega tarde aqui em casa e o Miguel, o Campano estão ralando. Tá sendo muito legal. Que legal. E como é que funciona o teu dia a dia de treino? Quantas vezes por semana você anda? Pela parte da manhã, parte da tarde? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, para o pessoal tem muita curiosidade, né? Não Sim, faz sim. ideia como funciona no meio profissional, né? Então, isso ainda tá variando aqui um pouco. A gente às vezes tem que ficar esperto com o dia de chuva, porque vai chover hoje. Amanhã temos que mudar a direção. Essa semana chove todo, então não vai, tem que dar uma diminuída. Então a gente depende um pouco disso, mas o Campano que organiza tudo, e aí todo tardinha, final de dia, ele já passa o plano pra gente, pra mim, pro Salve. Quando eu não ando de moto, é preparação física. Eu tô pedalando bastante, tô com uma bike de speed da Swift muito show, fazendo altos treinos. Também tem uma academia que já era que o Campano treinava, e aí a gente vai nós três, faz um treino top, e aí a gente vai levando. Mas tá dando para conciliar muito bem tudo. O que é um pouco diferente aqui é o horário do treino. Normalmente no Brasil a gente acorda cedão e, sei lá, 7 horas, 7h30, 8 horas já tá andando. Vai pra pista, Aqui, 8 horas tá de noite, 7h30 ainda tá de noite. Então, a E gente às frio, vezes sai né? esse Como é que tá horário. o clima? E frio, Frio, né? e frio, sim, e frio. Até que na região que eu tô não tá muito, mas tem dia que pega uns friozinho brabo. Mas aí a gente sai, tipo, 7h30, e às vezes a pista é um pouco mais longe, então a gente chega 9, 10 tá andando, e aí fica um pouco mais tarde o dia. Mas tudo muito bom. De tarde aí faz alguma coisa extra, ou se não descansa para outro dia. Mas você falou um Varia negócio muito. interessante, Bê, desculpa te cortar, porque você vai mais tarde para a pista e fica até mais tarde, então você deve ficar até o quê? 2, 3 horas da pista, né? Isso. Quando eu fui visitar o Enzo lá na época da Star, a gente conversou sobre isso, porque começava às 10 horas o treino. Eu falei, caramba, 10 horas, Enzo? Daí ele acordava cedo, ia dar uma corrida para dar uma esquentada, fazer o alongamento Sim. dele, tinha toda a rotina dele para chegar pronto. Daí eu falei, mas você não estranha, cara, não almoçar meio-dia, né? Daí eu falei pra ele, porra, eu sou um cara que eu sei o horário do dia pelo meu estômago. Aí, aí ele falou, porra, demais, porque muitas vezes eles terminavam de treinar umas 2 horas e emendavam direto na parte física. Eu falei, mas sem almoçar? Ele, sem almoçar, cara, só fazer um lanche. Tipo, pegar um sanduíche, alguma coisa, e pau. Sim. Então, depois ia para casa. Daí eu falei, puta, isso deve atrapalhar dele. Porra, eu sinto muito. Se eu pudesse treinar cedo, que lá não tem essa limitação de estar escuro, né? É simplesmente uma preferência deles, né? O americano é mais acostumado a ter um almoço rápido e ter um jantar mais cedo, como se fosse uma refeição principal, né? Café e a janta. E aí ele falou que estranhou. Você tá sentindo isso também? Então, no início, quando eu vim, foi um pouco difícil, porque eu também gosto de comer as coisas certinho e nos horários certos. Então eu acordava, tomava café e beleza, e a gente ia treinar. Mas dava horário de almoçar e estamos lá treinando ainda. Mas aí eu comecei a levar a marmita e quando dava horário comia e meio que fui adequando. Sim. E agora já tá bem natural. Quantos meses faz que você tá aí já, Bê? Tô desde o início do ano. Então, já tem um tempinho, né? Tá acostumado. Tem tempinho. Não, já tá tudo tranquilo. Você ia perguntar alguma coisa, né? Não? Mas então, Bê, na verdade é uma experiência única o que você está vivendo, né, cara? Você poder morar fora, no começo é difícil. Eu lembro que eu olhava assim, caramba, o que eu posso misturar? Ligava para minha mãe, o que eu misturo de roupa, como é que lava isso? Aí veio a parte difícil, né? Tem que passar a roupa, não passava, eu tirava quente da secadora, dobrava quentinho para não ter que passar. Então é um amadurecimento muito legal. Isso, como vida, assim, né, vai fazer muita diferença.
E eu queria te perguntar mais sobre os pilotos da IB. Cara, você tem a oportunidade de viver um sonho hoje, né? Confesso que como piloto era tudo que eu queria. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, tal, né? Meu pai bancando tudo. E hoje você tem a oportunidade de ter toda essa condição irada aí que a equipe está fornecendo para você, o Campano, né? Tem um cara de peso que nem o Campano que vivenciou. Eu mesmo tenho dificuldade em ouvir pessoas que se propõem a te ensinar algo que nunca viveram. Então, porra, o cara correu mundial, venceu aqui no Brasil muitas vezes, né? Ganhou de mim mais vezes do que eu gostaria, mas o velho é fodido, né, cara? Primeira pergunta, ele ainda treina? Então, ele não tá conseguindo, porque É? ele tá agarrado nos trabalhos. Entendi, Deve tá estar agarrado, feliz. né? Não tá Mas sobrando tempo. ele é um cara extremamente rápido, né? Então, o que eu queria saber de você, assim, é o que mais chamou a atenção dos pilotos aí? Então, os pilotos eu pude treinar já com alguns, treinar mesmo sem ser na corrida. Então, no dia a dia, eu treinei com o Monet, que é o atual campeão, que é o Alto. E, tipo assim, o que eu percebi é que não é nada diferente, que a gente, às vezes a gente acha que é coisa de outro mundo. Eu também treinei com a equipe da Triumph, do oficial do MX2, Que que é massa. o Farrez e o McLellan. A gente foi numa pista que era aqui pertinho e eles ficam nessa região aqui treinando, então sempre que dá a gente anda junto, tá bem legal. E gostei de ver o treino deles, um treino mais de largada, mais tiro, mas Uhum. também vi que não é nada de um bicho de sete cabeças, é tudo tranquilo, é pessoas normais e fazendo treino do dia a dia. Uhum. Então, é só seguir, né? Não tem muito segredo, né? Mas você sabe que eu tenho uma coisa que eu converso aqui com os velhos, né? Christopher Flanesano e tal. De vez em quando a gente se pega Aham. umas conversas assim, porque, veja, eu fui para os Estados Unidos muitas vezes quando eu era novo. Quando eu fui correr aí na Espanha, foi onde eu comecei a voltar e ir para fora em 2001, né? Eu fui em 94, 98, imagine, você nem era nascido, ainda estava no saco do teu pai, Não. velho. 2001 eu corri aí. Aí eu tava em sexta na bateria, né? Quando quebrou a roda que eu falei para vocês, andei bem. Eu dei pau no Martin Davalos, que ele nem classificou para a final. Aí no outro ano, em 2002, eu fui morar nos Estados Unidos. Aí eu fiz segundo lugar no campeonato. É seguro dizer porque eu fui vice-campeão porque eu larguei a bateria errada. Eu perdi por 3 pontos sem uma bateria. Então provavelmente eu teria sido campeão. Nossa. Eu corria junto com o Millsaps, Matt Gore, que provavelmente você não vai saber quem que era. Mas enfim, caras bons. Então, o que eu quero dizer? O Millsaps era melhor do que eu. Mas estava muito próximo. Eu cheguei lá tomando 3 segundos dele e cheguei a empurrar ele numa das baterias no final do campeonato. Então tá muito próximo. O Christopher Florenzano, ele foi em 2002 para o Mundial Júnior. Eu fui em 2001, eu e o Ratinho, ele foi em 2002, 125. Ele treinando, ele conheceu o Cairoli. Ele virava mais rápido que o Cairoli. Na prova, ele estava atrás do Cairoli, boa parte da prova ali e tal. Então estava no mesmo ritmo. E eu até já conversei com o Enzo sobre isso, né? Onde tem essa virada de chave, porque o Enzo mesmo, não sei se você sabe, ele era um dos melhores do mundo de 60, ele foi terceiro, perdeu para o Prado e para o Hunter, né? Ganhou do Shimoda, aí depois de 80 ele fritou ninguém menos do que o Chase Sexton, eu vi o vídeo da corrida. Então ele era topzaço no mundo, ele é muito bom ainda nível mundo, obviamente, não tô desmerecendo ele de maneira alguma, mas a minha pergunta para você, do que você está vendo, o que você acha que é essa virada de chave que de repente os caras sobem de nível, né? Até o Leandro pode comentar nisso também, porque assim, tá muito próximo, que nem você falou, fui treinar com o Monet, não sei o que, tá muito próximo. De repente você dá 2 anos para um piá desse, cara, o cara tá disputando o Mundial na frente, e daí mete 4, 5 segundos por volta. Na tua opinião, uma pergunta difícil, né? Mas na tua opinião, o que faz essa virada de chave aí da turma? Então, não sei também. Não, eu acho que é muito costume de tudo. E também aqui o que eu tô percebendo é muita corrida. Tipo, Tá. por exemplo, esse ano meu calendário tá Repleto. lotado. E tem final de semana seguido, 4 final de semana seguido, tudo de corrida. Então você não para, você entra num ritmo e vai. E prova de E nível que nem essa que você participou, que só cara bom. não, só prova de nível alto.
Eu vou correr o espanhol e o europeu. Então tem 4 finais de semana seguidos e um país diferente do outro. E as pistas chão duros, areia. Então, eu acho que tudo isso vai levando o nível. Eu acho que também a dificuldade das pistas. Tem gente que às vezes pega uma pista tranquila, dá para andar de boa, mas se pega uma pista mais difícil, o cara some. Então, o costume das pistas, principal, Faz eu acho, diferença. que também vou enfrentar o problema da areia, né? Pegar umas areias fundas, mas é isso. Eu acho que é o costume do dia a dia e acertar bem a moto também, eu imagino. Ter uma moto que você tá bem acertado e confiante com ela, faz bastante diferença. E você, Lê, o que você acha que é esse pulo do gato aí da turma? Pois é, eu pensando aqui na sua pergunta, eu não cheguei a andar de moto perto do que vocês andam, né? Mas eu acompanhei muito atleta bom de bastidores, acho que de todos os brasileiros que foram correr fora, acho que eu acompanhei a grande maioria, desde o Balbi lá atrás, quando a SW começou a apoiar o Balbi aí para fora, até você, Wellington, Gustavo Pessoa, o B agora, né? Eu acho que tem um pouco, na minha visão, do estar no lugar certo na hora certa, e acho que quem está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas por mais tempo, então, que nem você falou, pô, eu fui nessa prova e consegui andar perto do cara, de repente o cara descolou numa temporada seguinte, eu acho que ele está rodeado das pessoas certas, com os equipamentos certos por mais tempo, vai, acho que, mudando um pouco o mindset do cara, sabe? De acreditar que ele pode andar naquele ritmo, de que ele tem potencial, de que ele tem o equipamento certo, de que ele tá com essas pessoas certas. Então, às vezes é oportunidade, cara. Eu acho que é oportunidade. Eu acho que talento por talento, né, trabalho, todo mundo ali está muito nivelado. E aí, quando você tem a oportunidade certa e você consegue continuar nela por mais tempo, acho que deve fazer muita diferença. Perfeito. Eu já refleti muito sobre esse assunto, já conversamos várias vezes aqui com a turma. Na minha opinião é o seguinte, cara, conhecimento. Então, veja, você tem o B com o Campano encurtando o caminho dele, né? Então, ele vai falar, faz isso. Ele deu exemplo aqui, ó. Não, fica tranquilo, cara. No final da primeira bateria, você vai entender a pista. Puta, tô achando minha moto estranha. Daí ele vai falar, não, tô olhando de fora, cara, tua moto tá boa. É o terreno que tá fazendo isso. Então, o conhecimento do que fazer na parte física, do que não fazer. Às vezes, o conhecimento do que não fazer é mais importante que qualquer outra coisa. Por exemplo, você pega aí um personal, o cara soca peso parte superior tua. Cara, vai dar 3 voltas, vai travar, às vezes nem 3. Então, do que funciona, o que não funciona na pré-temporada, você vai ganhar um pouco mais de massa muscular, você vai fazer mais treino zona 2 para ganhar volume, que o volume vai te permitir recuperar mais rápido entre as baterias. Então, isso da parte física. E da parte de moto, eu diria que nós somos muito rápidos no nosso terreno aqui do Brasil. Da época que eu competia, tá diferente as pistas hoje. Eu tenho ido nas etapas, tá diferente. Tá com muito mais canaleta e etc. Mais do que eu vivi quando treinei nos Estados Unidos, por exemplo. Então mudou um pouco, né? Tem mais canaleta, o pessoal só agradeia fundo, que eu sou também contra, né? Porque só fazem toda etapa assim. Pro B era bom, né? O bicho é bom de canaleta pra caramba, dava uma aula na turma. Mas para um campeonato, na minha opinião, você tem que testar em diferentes maneiras, como você falou, areia, lama, chão duro, canaleta, tal. Mas esse é outro assunto. Então, eu acho que você saber o que está fazendo quando tem uma pessoa por trás te dando respaldo, faz isso, faz aquilo, faz toda a diferença, né? É o conhecimento, é o local certo, você está no meio, competindo, você não se machucar. Eu tive um treinador italiano que ele falava assim, para cada... Minto, foi o Martin Reis que me falou essa. Para cada dia que você fica sem andar de moto, você precisa 3 para recuperar. Então, se você tem uma lesão séria, uma lesão de ombro, alguma coisa assim, te toma muito tempo. Se você tem lesões seguidas, cara, ele pode ferrar a tua carreira. Se você passa, que nem o B, uma carreira sem se machucar, você só está colocando bloco em cima de bloco, só está construindo a tua performance, né? E você falou uma coisa chave, que eu escuto os podcasts lá fora, e todo grande piloto, Villopoto, Cooper Webb, quem vocês imaginarem, tiveram 2 coisas em comum, em geral, né? Não é regra. Pais muito duros, cobravam muito, a ponto de até sacrificar a dinâmica familiar. E a segunda, que talvez o mais importante, corriam muito. Então,
longe de mim de comparar com alguém, mas eu corria todo final de semana nas categorias de base. Tinha muita prova mesmo. Era Copa Tauber, era paulista, era paranaense, era brasileiro. Corria todo final de semana, catarinense, a gente corria muito, tinha muita prova. E ouvindo os podcasts, eles sempre falam, cara, eu tinha que correr muito, porque a gente tinha contingência. Para quem não sabe, contingência é quando um patrocinador te paga para usar o adesivo dele. Muitas vezes você nem tem contato com a empresa. Você manda a foto, manda o resultado, e nos Estados Unidos eles te pagam por isso, né? Quem é mais antigo assim, que nem nós, né, para não falar a idade, vai lembrar no Amador aqueles adesivos da Wiseco gigante nas bengalas, da moto do Calés, por exemplo, porque pagava muita contingência. Então os caras corriam muito. E o B até pode complementar nisso, mas na minha visão, nada substitui correr. Né? A adrenalina da largada, a experiência do gate, a mudança de pista. E sem falar também, né, Lê, na nossa época que a gente andava, não existia tanta pista tratada para treinar como tem hoje. Então, você queria pista boa, você tinha que correr. E nos Estados Unidos não era diferente. Faz sentido para vocês? Nada a ver aí, B. Para mim, total. Deu para ver um pouco nesse final de semana que eu fiz uma pré-temporada bem top. Treinei aqui, treinei um pouco no Brasil, e treinos bons, físico muito bom. E você chega na corrida, é tudo diferente. Dá aquela travada, pista diferente, estilo diferente, piloto do seu lado o tempo inteiro. Essas duas baterias que eu larguei um pouco mais para trás, eu peguei aquela loucura de primeira volta. Um querendo passar por cima do outro e dando no meio e pulando por cima. Isso aí você só pega na corrida. Nenhum treino você pega. Então, todo esse ritmo vai puxando, eu acho. Tenho quase certeza que a corrida é o principal. Você tá correndo, tá largando e é o ritmo de corrida, sem dúvida. Até essa intensidade de início, né, B? Você pega o americano tem muito, né, esse início de prova enlouquecido, né? Então, Sim. é o que você falou, é o cara dando meio, passando por cima e tudo mais. Né? Isso aí. Você faz esse tipo de treino, B, de largar e dar tiro já na primeira volta? Você tem feito? Sim, a gente tenta, desde a primeira volta, já começar com tempos melhores, porque, por exemplo, nessa corrida eu fui um pouco mal disso, de largar um pouco mais para trás e perder esse gap dos primeiros. Aí já acaba com a corrida, porque é difícil você pegar um cara rápido que já tá um pouco na sua frente. Porque os europeus têm treinado isso, né, Leandro? A gente, quando você acompanhava alguns anos atrás aí os dois campeonatos, né, americano e europeu, tinha essa diferença que era os europeus começavam a corrida, na casa dos 80%, 90% do ritmo e ia ganhando ritmo com o passar das voltas. E os europeus, quando corriam com os americanos, sentiam isso, né? Muito, né? Até se você parar para recordar, Lê, as baterias na época do Everest, etc., eram de 40 minutos. Então, o que acontecia? O cara poupava. O cara poupava. Então, eles diminuíram. Parece besteira, né? Diminuir 30 minutos mais 2 voltas, dá mais ou menos 35. Pô, Leandro, 5 minutos faz tanta diferença? Muita. Os 5 de aquecimento ali no começo, né? Exatamente. E a gente vê... O próprio Roxen treinou muito isso e ficou, acho que, um dos melhores nisso. O melhor, Não, a gente vê o exemplo mais recente, o Tom Vial. Então, quando ele chegou nos Estados Unidos, todos falam a intensidade do início de prova. E agora, quando ele voltou para a Europa, né, hoje ele venceu no começo do ano lá na França, fica bem clara a pilotagem dele. Ele tem aquela intensidade de atacar ponto A, ponto B, né, empurrando a moto para baixo, coisa que antes era muito mais suave. Né? Hoje, você não vê a diferença de um piloto europeu para um americano. Os equipamentos são os mesmos, não são aquelas marcas estranhas. Não tem ninguém usando colete por fora com ombreira, andando duro. Você olha um Geiser, um Lucas Kuhnen, enfim, Simon Langenfelder, os caras amortecendo, eles vêm de ponta cabeça. Então não perde nada para um americano, né? Então, eu queria até emendar uma pergunta aqui para o B. Você falou dessa turma 250, né? Que você está treinando e tal. Você viu algum Didão, vamos pôr assim, de 450 aí, alguém do Mundial? Por enquanto, eu na corrida só. Vi o Rubem Fernandes. E impressionante.
não parece que tá puxando tanto, que tá tão rápido igual tá, é muito fluido. Me ensinou muito. Depois que acabou a minha corrida, arrumei as coisas assim, fui lá ver a corrida da 1 e bem tranquilo andando, sabendo o que tá fazendo. Gostei muito. Foi uma aula para mim. E hoje você, obviamente, vem de muito sucesso no Brasil. Muita gente falou, pô, o Ben devia ter ido antes, tal. Eu escuto o pessoal falando. Eu falei, cara, poderia ter ido antes, mas vejo tanto que você teve que evoluir, né, para continuar vencendo, andando na frente, né? A competição se acirrou aqui no Brasil, você tinha condições, é muito novo, né? Você tá com quanto, 16 agora? Não, já tô com 18. 18? Caralho, passou Tô rápido ficando demais. velho. Então, mas você é um piá novo, entendeu? Você é um piá novo, eu acho que você saiu no momento certo, porque você tinha reais condições de continuar vencendo aqui por quanto você quisesse, mas ao mesmo tempo, quando você estava aqui, você tinha uma estrutura muito boa, né? Pelo menos de fora olhando, você pode dizer melhor. Parecia ter todos os elementos que você precisa para se tornar um grande piloto. E agora, você indo para fora, você sente que faltou alguma coisa quando estava aqui, ou você acha que foi a melhor decisão mesmo ter prorrogado a estadia no Brasil? Não, sem dúvida. Eu acho que eu fiquei o tempo certo, o tempo que eu precisava. Não foram anos que tava tudo de boa e que foi fácil. Eu sofri, eu batalhei, treinei muito e vim na escada. Fui subindo, tipo, desde a categoria de base até a MX2, o Arena. Fui subindo e campeonatos que foram muito difíceis. O último, por exemplo, tinha o Garibe, o Vitor, a galera toda forte estava comigo competindo, então foi só acho que fortalecendo para eu poder estar aqui agora. Então acho que foi tudo no tempo certo, na hora certa. Ô, B, você acha que o Nações servia como um termômetro para achar esse momento certo ou não? Também o Nações deu para ver bastante, porque primeiro ano o Leandro até estava lá, ele sabe. Foi um ano que, tipo, muito difícil, eu não tinha ideia do que era. É um choque, né? Foi um choque de realidade, você não tá esperando. Tanto da pista, quanto dos pilotos, quanto de tudo. Então, eu fui esse primeiro, então já deu para dar uma sentida. E não, é isso que eu quero. Então, o segundo já foi melhor e em seguida só vai melhorando. Então, acho que com certeza. Obviamente você estava bem nervoso, totalmente compreensível, né? E eu lembro quando eu fui na Nações, como eu disse, eu corri várias vezes fora, Sim. latino-americano e tal, mas, cara, quando eu cheguei, depois de velho, né? 18 anos, né? Cheguei lá de tua idade nas Nações quando a gente classificou. Ó, dessa aqui, ó, do 3.8, foi a primeira vez que a gente classificou o Brasil. E eu vi a carreta da Geico, todo o pessoal, Vilopoto, Carmichael tava correndo, foi a última prova dele ainda. Cara, não tem como você não sentir. Obviamente, na hora que você põe o capacete, você tenta focar o máximo possível, mas você fica um pouco mais retraído. E Sim. especialmente o estilo de pista, né, Bê? A gente viu lá na Inglaterra, isso é bom de canaleta, mas as canaletas lá eram outro nível, né? Inglaterra, acho que foi a pista mais difícil que eu já andei. Era uma coisa que não tinha explicação. Eu pulava numa canaleta e que tinha que cair em outra. E era funda, e eu pulava sem saber, assim, vou cair O que vai onde? acontecer, né? E tinha canaleta que eu entrava que eu falava assim, não vou sair não, de tão funda que era. Essa é a pista lá do Steve Dixon, né? Isso. Dele Cara, eles falam que essa pista, fora do Nações, ela é um chão duro, cara, que não abre buraco nenhum, não abre canaleta nenhuma. E ela fica fechada, né, Lé? Ela fica fechada, eu lembro, eu fui lá, né, na sede deles algumas vezes. Sim. E eu lembro muito bem do dia que o Gustavo foi fazer o primeiro teste dele lá, e a pista, cara, tava horrível. Duro, seco, assim, tinha um pouco de chão solto, mas não era o suficiente para fazer parede de nada, canaleta de nada. E a pista estava lá, do jeitinho que era Nações, o mesmo traçado, inteira gramada. Então, você olha de longe, assim, você vê um monte de grama com um monte de pulo e tal, mas tudo na grama, cara. É impressionante. E ali nos 15 dias antes daquela corrida, eles transformam aquele lugar. É uma coisa impressionante. Não, e é bizarro porque você falando, né? Fiquei imaginando, pô, o cara vai fazer um teste numa pista largada, né? O que vai ver, né? Você não vai conseguir ver da qualidade dele, né?
Mas é muito legal. E é lindo, lindo aquele lugar. É Uma das muito coisas legal. mais bonitas que eu já vi, cara. Muito Impressionante, lindo, né? top. Mas eu queria falar um pouco também, cara, de te dar parabéns pela sua evolução no Arena. Que eu vi você andando no começo também. Foi mais ou menos como chegar no Arena, no Aham. Nações, perdão. Né, que esse estilo novo de pista, né, que o Justin e o Alf fizeram, né, o Justin é inglês Sim. também, e o Alf era piloto no Mundial de Aprilia, então os caras sabem o que estão fazendo. E assim, Sim. o B tava muito duro lá no Arena Cross Interlagos, né, compreensível. Aí tinha o Hard Munhoz que corre uma Supercross, já mandando Mais tudo. habituado, né? Exatamente. E cortando o giro, a embreagem, fico imaginando que passou na sua cabeça. Fudeu, né, velho? Mas assim, tinha o Gage Linville, tinha muito cara bom. Então, pro domingo, vocês já melhoraram muito, o Renica, você, né? Começaram a pular aquela sequência do fundo lá. E eu vendo, eu acho que até comentei com vocês, eu falei, cara, se você mandar aquele 3 do fundo, você tem chance de brigar pela própria, porque o resto você fazia muito bem. E daí, na final, né? Você foi melhorando, obviamente. E na final, eu gostei de ver a tua evolução, porque eu apostei não. Eu achei que o Gage ia ser campeão. Por quê? É um cara que fez pódio no AMA Supercross. Foi na lama? Foi, mas o cara fez pódio, porra. Sim. E Claro. o cara tem a obrigação, na minha visão, os gringos têm a obrigação de vencer no Brasil, cara, porque vem de uma escola de pilotagem outro nível, né? O Hard, ele mora nos Estados Unidos. E, cara, você, no treino cronometrado, eu falei, caralho, o B evoluiu demais. Por quê? Porque você bateu ele no tempo. Então eu vi você atacando entre os saltos. Então, se você compara o B da primeira de Interlagos para essa etapa, com 2 anos de diferença, né? Se não me engano, você era outro cara. E eu até conversei com teu pai. Porra, Europa, Estados Unidos. Ele explicou algumas coisas, né? Que não cabe a mim falar, mas tinha os dois caminhos, porque ficou muito claro para mim que você já estava andando em um nível de pista muito bom. Como é que foi para você aí essa fase de adaptação a esse estilo de pista e brigar com esses caras? Então, a Arena é sempre um show e também tem aquele choque igual do Nações quando você chega na pista de arena. Ainda mais nessas pistas novas que estão cada vez mais técnicas, mais difíceis. Mas a gente, desde 24, já começou a melhorar as pistas, de ficar mais técnico, mais difícil. 25 deu um boom. E a gente já tinha uma pista muito boa de treino, então dava para testar SUS, para treinar bem, começar a encarar as costelas, que não era fácil, mas foi uma evolução constante durante o campeonato, cada etapa, e um pouco de evolução no próprio dia mesmo, de entrar no primeiro treino e, nossa, que tá perigoso, que tá com medo, esse pulo, não sei essa costela, mas aí cada passada, cada treino vai melhorando. Também eu lembro certinho lá em Interlagos. A primeira etapa foi boa, sim, mas eu ainda não estava mandando a sessão, igual você falou, a sessão de trás. Eu lembro que o Thales filmou assim pra mim. Eu fiquei a noite inteira só olhando o vídeo do Hard pulando. Olhei. Thales, não, é só vir tudo. Acelera tudo que Aí chega. falei, não, beleza. Aí chegou no treino livre. Falei, bora. Pulei assim, fui. Aí mandou tranquilo. E aí consegui fazer uma boa corrida e acho que lá eu, tipo assim, dei uma mostrada no campeonato, porque o Munhoz também caiu e ficou um pouco mais para trás, então consegui abrir um pouco de vantagem, mas depois foi só melhorando. Lá na final também a pista, eu lembro que na primeira entrada eu tava meio inseguro, as costelas estavam um pouco maior e a sequência difícil. Mas cada entrada foi melhorando e na corrida tava confiante, tava confortável. E aí foi tudo bem. E você chegou a cogitar a ir para os Estados Unidos? Tinha alguma oportunidade, né? Obviamente, quando sempre me perguntam, eu falo, cara, falam direto, né? Você não deveria ter ido para os Estados Unidos? Falei, talvez se ele tivesse uma oportunidade tão boa quanto ele está tendo na Europa, provavelmente ele teria se jogado. Mas com certeza a melhor oportunidade acabou sendo a Europa e por isso que ele escolheu. Não faz sentido? Daí o cara fala, faz sentido. Mas enfim, você chegou a cogitar? Como é que foi isso? Então, eu sempre tive os olhos aqui na Europa. Eu sempre queria vir para cá, um pouco pelo estilo de pista, porque eu
não sei, eu me sinto bem andando nas pistas daqui. E Estados Unidos eu acho que, beleza, Supercross, o Arena, eu tava andando bem, mas é um pouco diferente, eu acho. É mais risco, é uma coisa que a gente nunca pegou de verdade, então eu preferi aqui mesmo. Você não curte tanto Supercross, assim, ou melhor, teu sonho não é correr um AMA Não, eu Supercross, é gosto muito mais do muito, Mundial. acho lindo, a técnica para mim das costelas é sensacional e gosto de andar, mas não sei, eu acho que agora seria melhor aqui e fiz Uhum. esse acerto. O teu sonho é ser campeão americano, motocross, supercross ou ser campeão mundial? Eu sei que ser campeão mundial. Então tá mais aí, né? Onde tá teu coração. É porque financeiramente, o Leandro sabe melhor que eu até se bobear, Estados Unidos não existe comparação. Tanto que todo mundo sai da Europa e quer ir para os Estados Unidos. Os Kunen mesmo, né? Tem um contrato já com a KTM com vaga garantida. E você tá na fase, daí vai um piloto mais velho aqui te falando, que você não pensa em dinheiro. Hoje você pensa em acelerar, certo? O dinheiro Sim, é segundo plano. Hoje você quer vencer, você quer seguir o teu sonho. Porém, o final da tua carreira pode não parecer, mas chega rápido, tá? Passa rápido. Na hora que você vê, claro. você já tá indo pro final. Então, o que o Carmichael sempre diz é que você tem uma curta janela de 10 anos. Então, quando você pensa ao longo da vida, 10 anos não é nada, né? Porque hoje o motocross é tudo para você. Mas na hora que você parar de competir, como foi o meu caso, como o Lê parou de competir, foi trabalhar, etc., você vai ver que foi uma parte da tua vida, tá? Então, o resultado depois da vida pós carreira de piloto de motocross vai ser influenciado diretamente pelas suas decisões agora. Então, desde a parte de estrutura, onde vai ser melhor para você, até a tua parte financeira pós carreira de piloto. Vou te dar um exemplo. Jorge Prado, lá atrás ele teve a oportunidade. Moto velocidade, motocross. Não sei se você sabe, ele era bom, né, de moto velocidade na categoria de base. E ele fala, cara, se eu fosse pelo dinheiro, eu escolheria a MotoGP. Você acha que eu sou burro? Foi a pergunta dele para o repórter, né? Mas ele escolheu seguir o coração dele e, obviamente, ele é milionário, né? O cara ganhou tudo a vida inteira. Mas é algo que eu te sugiro pensar, entendeu? Não, Dentro das claro. oportunidades que vão surgindo, até pela tua evolução, cara, volto a dizer, foi impressionante o quanto você evoluiu. Outro cara que evoluiu bizarramente, não teve tanto sucesso quanto você, mas muito, você vai lembrar do Gabi Andrigo, andando 250 no EMB ali. Nas Ainda primeiras vezes, sim, meu lembro. Deus, parecia que ia se matar toda a volta nas costelas, a ponto depois de mandar todas as sequências, andando muito bem, eu dei os Tudo. parabéns para ele até. Então é algo a se pensar, né? Então você é um cara muito novo, eu diria que a exceção da regra foi o Vial, nunca andou no Supercross, 24 anos se jogou para os Estados Unidos e conseguiu ser bicampeão. Questionável, né? Os dois campeonatos. Segundo principalmente, né? Exato, mas o número 1 é dele, e como todo mundo falou, campeão. o cheque caiu de qualquer forma, né, Claro. Lê? Sim. O cara foi campeão. Mas é algo a se pensar. Mas minha dúvida realmente era qual é o teu sonho? Se é o Mundial ou o americano. Mas já que você falou que é Mundial, Bê, vai lá, seja campeão mundial, aí você vai para os Estados Unidos. Isso aí. Pronto. Tá Esse é o fácil, né? Se for campeão mundial, o pessoal vai chamar ele para os Estados Unidos fácil. Exatamente. Não vai faltar proposta, né? Mas legal, Bê. Fala um pouco pra gente agora de como foi a prova, que o pessoal tá perguntando. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de pergunta ontem e a gente vai ler um pouco. Então conta pra gente aí, o pessoal de casa, entender como foi a prova. Então, a prova, como eu estava te falando, um formato um pouco diferente. Primeiro voltando, era umas 9 horas aqui, então a gente foi quinta, viajamos, tudo certo, chegamos lá, olhei a pista, e aí todo mundo já perguntando de mim, pro Campano, pro Salve, como é que era, Quem que é esse cara? quem é esse cara, se tava bem mesmo. Mas foi engraçado, porque, tipo, ninguém me conhece, e aí eu não é igual no brasileiro que você chega e tem conversa com todo mundo, cumprimenta. Lá eu passava e ninguém olhava pra mim. E aí Quem que é esse cara, e né? tava Ninguém pediu para top, tirar foto, porque né, B? Não. ninguém. E tava ótimo, que eu ficava na minha, quietinho, focado. E aí, beleza. Fomos pro
era treino cronometrado já, 35 minutos, mais 5 de largada. Aí conhecendo a pista, os pulls grandes, tava bem molhado, era mais, principalmente no treino, era só as paredes. Você vinha e se jogava nas paredes. E foi meio difícil. Deu uma travada, eu fiz um tempo meio para trás, fiz 11º. Uhum. E aí logo em seguida já tinha bateria classificatória. Aí 11º gate para escolher, beleza. Eu fiz uma boa largada, larguei quarto, os dois Yamaha na frente, um cara e eu. Aí tava um ritmo muito bom. Aí o Monet me passou, deu para ver as linhas dele, fui atrás. Quando eu fui passar o que tava meio que no meio do Monet, eu dei uma escorregada no chão duro, caí e voltei 13º, mas consegui um bom ritmo depois, vim passando a galera, cheguei oitavo ainda. Mas você E tava com um ritmo mais aí forte que o Monet, então. eu tava bem parecido. Tipo, as minhas voltas foram bem iguais e depois consegui passar muita gente e ainda cheguei colado na galera da frente. Foi bom, me senti bem na pista e tudo. E Uhum. aí depois só no outro dia, que isso foi sábado e domingo, Armap, mais 2 baterias. E o Armap foi muito bom, me senti melhor ainda com a pista, melhorando. Fiz Você chegou a terceiro dar uma tempo travada, B? no Armap, É. um pouquinho no final. Às vezes Uhum. eu prefiro dar uma travadinha De no manhã. Armap para depois dar uma Uhum. soltada. Uhum. E fiz terceiro, ficou os dois Yamaha na frente eu. Foi muito bom. Bom mesmo. E aí depois fomos para as baterias. Mas peraí. Ô, Aí, a Pedro, partir do momento que você faz terceiro. esse Desculpa, terceiro aí, que diferença que dava? então, mas o que eu queria falar é justamente sobre isso. A partir do momento que você fez terceiro e tal, e aí começaram a olhar diferente para você ou não? A galera, quando no paddock normal, assim, mas na corrida, os caras viam que era eu e já não queria deixar passar. E dificultava, e acelerava mais. É, isso aí. E Tem que ser brasileiro aí, né, cara? mas aí as duas baterias foram excelentes, eu não larguei tão bem, mas logo nas primeiras voltas consegui passar todo mundo, igual eu te falei, é muita gente boa. Então, quanto mais rápido você passar e conseguir ir embora, você tá livre. Uhum. Na primeira eu passei mais rápido, consegui já ir, e aí o Monet tava para trás de mim, ele me passou, e eu falei, vou ficar aqui tranquilo na linha dele, vendo como é que é e tudo, pegando o ritmo de corrida. Aí eu tava bem, dava uma distanciadinha, chegava, pegava retardatário e dava uma distanciada e chegava de novo, mas terminei atrás dele uns 2 segundos, foi bom. E aí na outra eu larguei mal de novo, mas passei todo mundo até chegar no quarto, fiquei em quarto. E ritmo bom, até o final, voltas boas, melhorando a cada volta. Uhum. Tá bem fisicamente? Sentiu bem? Bem fisicamente, senti bem. Uhum. E o bom também é que eu estou usando essas corridas um pouco para testar as coisas pro europeu. Tipo assim, largada, posso testar uma coisa diferente, um lugar diferente, uma posição diferente. Uhum. A gente também já fez simulação de, tipo, a gente dá a volta e troca a roda, para já deixar tudo certo pro europeu. Então, a gente chega da volta, troca a roda rápido, limpa tudo, põe um óculos e vai. Então, foi uma corrida que, tipo, me surpreendeu um pouco. Eu achei Uhum. que tudo foi muito bom. A tua expectativa indo para a prova, o que seria um final de semana bom? O que foi? Top É, 5. eu queria. O que eu quero é, tipo assim, andar o que eu sei andar. Mostrar o que eu sei. E não, às vezes, andar meio com medo ou desacostumado com a pista. Mas não, Uhum. foi tudo bom. E cada entrada. Eu tenho um pouco isso, cada entrada eu vou melhorando. Então, isso foi excelente. Isso com certeza vai te ajudar andando
no Mundial, porque eles têm muitas entradas na pista, ao contrário do americano, que são o primeiro treino livre de 10 minutos, o segundo já é valendo cronometrado, né? Então é muito mais intenso. E quando você corre mais anos no campeonato, você tem facilidade, né? Hoje o B, piloto, o que ele tem que evoluir, na tua opinião? Desde dessa corrida já tem umas coisas que tem que melhorar. A largada, que é um ponto-chave, porque você largou na frente, você já sai do bolo, então você já consegue puxar o ritmo de alguém, às vezes um cara mais rápido que você, mas você vê a linha dele, você consegue andar um pouquinho mais perto. E também o início de prova. Ano passado eu melhorei isso bastante com o Thales, a gente conseguiu um treinamento específico nisso para melhorar o início de prova e me ajudou bastante. E eu acho que agora também muito tempo sem corrida e volta e dá um Porque choque, mas aqui no Brasil você costumava fazer boas largadas, né, B? Acho que no brasileiro mesmo, a grande maioria, sim. você largava na frente ali. Você acha que esse final de semana as largadas não foram tão boas por execução da técnica mesmo, ou moto da galera aí Não, eu também acho que é tá mais tudo. furtada? Não, minha moto tá muito boa, mas tudo um pouco novo ainda. Conhecendo tudo mesmo. Eu acho que um pouco de nervosismo na hora Nervosismo. e soltar mesmo, largar mais, ir soltando. Eu acho que tudo isso vai E tem melhorando. o seguinte também, né, B? Você é um piloto novo, você andou muitos anos na mesma marca, andou um pouco de Honda. Como você falou, o nível é mais alto, então os pilotos largam muito bem, não que aqui no Brasil não largue, mas você tem que aprender a largar de Yamaha, entendeu? Que é diferente. Sim, Então, a primeira prova, você já conseguiu de 3 largadas, né, que você falou, uma foi foi. melhor, né? Então, isso faz parte, você aprender se você larga com o giro mais alto, mais baixo, solta a embreagem rápida, aí você pode mexer em Exato, pneu. exato. Aí é grade ou é terra? É grade. Grade. Tá, então pelo menos isso é mais similar, mas tem diferença também do tipo de grade, né? Você Tem. percebeu algo assim? Essa do espanhol ela era mais fina, era menos espaço. Então, patinava um Fechada. pouco mais, sim, mais Tudo fechado. isso faz diferença. Então pense que provavelmente eles não fizeram essa grade para esse ano no espanhol. Provavelmente eles já Já usavam antes. tem, Então sim, tudo isso com faz certeza. diferença. Quero mandar um abraço para o Pascoalim, que comentou um negócio aqui, apesar que você falou que tua moto é boa, mas ele falou, ó, já contou para eles que estava com a moto de treino e não oficial do europeu? É isso aí mesmo? A gente fez vários testes. Solta o papo, Bê. Tudo bem, já Não, entendeu. Não vou pôr você em situação delicada. Já entendeu. Não estava com a 100%. Beleza. Você não pode falar, eu falo. Tá guardando, tá guardando. Tá guardando. Mas, enfim, quando que o Torpedão vai vir? Só no europeu? Não, a gente já tá testando tudo. Eu tenho minha moto de treino, que é bem similar à de corrida, só que a de corrida ainda tem umas coisas melhores, é mais fácil de andar e não, tô acostumando com tudo e fazendo os acertos, igual a largada tem que melhorar e conhecer Fala mais logo a que a gente moto. quer saber, Bê. É melhor a tua Honda que você andava aqui ou a Yamaha que você corre agora? Ele vai falar, não, a Responder essa, Yamaha é você pode 10 encerrar vezes a melhor. live que... Estufa o peito aí, Bê. Não, a Yamaha é 10 vezes melhor, né, cara? Não, brincadeira, não precisa responder, não. Mas eu falo, provavelmente ele vai falar que a Yamaha é igual todo piloto quando muda de equipe. Fala, não, nunca andei numa moto tão boa. Primeira etapa, não, nunca tive tão bem na minha vida. Tô treinado, né? Todo ano é a mesma coisa, né? Mas muito bem. B, qual que é a tua próxima etapa e quando é agora? Então agora eu tenho esse final de semana livre de treino e dia 15 já tem a segunda do espanhol, que acho que ainda vai Certo. estar bastante gente boa, porque na semana seguinte, a dia 15 é o espanhol e 22 tem a abertura do europeu e a segunda do mundial, que é Almonte, que é aqui perto também. Então acho que muita gente vai usar como preparação. Tá. Então é isso. Semana que vem, dia 15, a gente chama uma partida. E o pessoal está perguntando também por onde que dá para assistir as tuas provas. Tem algum canal do YouTube, alguma coisa, Bê? Tem a transmissão, só que a transmissão é só domingo, só das duas baterias.
É o YouTube da FPM, não é? FPE? Não lembro agora. Não, é Eu assisti, mas... RFMR, que é eu a assisti, mas eu Federação não Espanhola. lembro. Mas se você puder, então, assim, quando você souber, poste nos teus stories, que o pessoal quer acompanhar, Não, tô postando. quer seguir, né? Sim, né, sim. para acompanhar você, enfim. A gente tem hoje 2 caras, né, que todo mundo quer saber, que é você e o Enzo, tá? Então, você é mais flexível do que o Enzo, embora nós estamos armando uma arapuca para ele vai ver só, mas o que você puder, tá bom? Não, fique tranquilo, o que você puder mostrar para os fãs, né, estrutura, bastidor, é o que todo mundo é curioso para saber. Eu vou agora partir, aliás, para as perguntas que o pessoal mandou no Instagram. Então, eu vou começar a ler algumas aqui, B. Obviamente, a gente não vai ler todas, porque é bastante coisa. Mas a primeira pergunta é: Gabriel Germano, o Campeonato Espanhol seria mais forte do que o brasileiro? Vamos falar de tudo, então. Eu achei estrutura a nossa estrutura do brasileiro é animal, né? De carreta, de tudo, de pista. A grandeza do evento é bem legal. Então, eu achei que no espanhol ia ser bem inferior. As equipes um pouco menores e sem tanta estrutura. Mas o que eu vi me impressionou é todas as equipes, a maioria com carreta, bastante piloto. Eu gostei, mas o brasileiro em estrutura está um pouco melhor. E as pistas é diferente, não dá para falar melhor ou pior, é estilo diferente de pista. Os pilotos é um pouco mais forte aqui, um nível um pouco mais alto. Por exemplo, tem muito piloto. O Brasil, às vezes, a gente tem uma queda. Tem muitos bons e depois cai muito. Aqui fica um pouco mais, equilibrado. Entendeu? Mais equilibrado. É isso. E afinal de contas, estava o Rubem Fernandes andando aí, né? Entre outros, né? Sim. Mas a pergunta dele foi, inclusive, sobre o europeu também, né? Ele perguntou o Campeonato Espanhol, né? Seria mais forte que o brasileiro. É que muita gente, como o B falou, Gabriel que mandou a pergunta, usa como prova de pré-temporada, né? Fazem prova do holandês, fazem prova na França, fazem prova na Espanha, né? Então, se não me engano, até o Hernes, o ano passado, fez uma na Espanha. Muita gente faz, porque é bem perto, tudo é muito perto. Então, você vai de um lado, vai para o outro e faz essas corridas. Corrida de pré-temporada mesmo. Pergunta para o Lê agora. Essa cabe para você. Do Zusa Souza 18. Por que não se vê mais o pessoal usar protetor de pescoço? Mais atrapalha do que protege? Putz, é um dilema, né? Acho que esse é o mesmo dilema da tal da joelheira brace. Também lá fora a gente vê muito essa discussão. Eu tenho, para mim, proteção vem primeiro ali, mas quando você vai indo pro alto nível ali do pelotão, o pessoal está mais disposto a correr um pouco mais de risco para ter mais performance, né? Questão de mobilidade, etc. Então, acho que é uma linha tênue bem difícil aí de escolher, hein? O que você acha, B? Eu sempre usei tudo. Usava Você protetor usa de protetor de pescoço. pescoço? Você usava, né, B? Eu usava. Mas você usa ainda? Não. Não. Agora eu parei. Mas eu usava até ano passado eu usei. Você sentiu diferença assim, significativa quando você parou? Então, eu de achei que eu pilotagem? sentiria mais, porque a galera falava assim, não, tem que parar, tira. E eu falava, e às vezes eu tirava e era estranho, e às vezes eles falavam que quando eu parasse eu não ia conseguir voltar. E aí eu usei de novo, mas realmente era uma coisinha é uma coisa a mais, sabe? Então, eu achei melhor sim, mas também vai de cada um, né?
Muito difícil, muito É difícil. muito difícil. O próprio o Lê deve saber, né? O Ryan Hughes, ele é um cara que bate forte nessa questão da joelheira lá nos Estados Unidos também, mas é muito difícil. É que, na verdade, o protetor de pescoço, vou falar por mim, quando eu competia, que eu andava de moto todo dia, eu nunca tiraria. Não senti nada. Nada, não atrapalhava. Eu usava... eu modifiquei meu colete, então quando eu abria ele abria o colete junto, eu não sentia. Só que o que o Ryan Hughes fala e advoga é que tem uma certa conexão. Teu corpo é feito para amolecer. Se você olhar uma pessoa bêbada, você já carregou um bêbado na vida, ele é mole. Uma criança pequena, ele é mole, é flexível. Então, eu fiquei pensando, cara, a primeira vez que eu apaguei, que eu tinha uma concussão de 450, eu caí com protetor de pescoço. Então, é um corpo inteiro e, pum, bati a cabeça. Agora, se você tá flexível, você absorve mais a pancada. Algo como o coeficiente de restrição de carro, né? Os carros antigos, o carro batia, não acontecia nada. Matava quem estava dentro. Hoje, o carro arregaça, ele absorve impacto e protege quem está dentro. Então eu fiquei pensando nisso, e daí voltando a dizer, né, quando eu andava todo dia eu não sentia, mas como eu voltei a andar e eu ando muito pouco, e tudo é estranho, você estranha a moto, estranha tudo, o Elite Brace que eu usava, no caso, ou o aparelho de pescoço, né, o último que eu usei foi da MR Pro, me incomodava, entendeu? Então, por andar muito pouco, eu sentia que isso incomodava. Obviamente que o Mosman usa até hoje, eu acho que o Geiser parou de usar, mas muitos pilotos ainda usam. Eu acho que é uma decisão pessoal se está disposto a correr o risco ou não. Mas vamos lá. Douglas, não sei pronunciar o sobrenome dele. Expectativa para o ano, B? A expectativa é sempre melhor, mas o que eu tô mais pegando aqui é aprender. Aprender tudo. O que eu puder absorver e tá doido, eu tô vivendo um sonho aqui. Tá Isso aí. tudo incrível. Então, o que eu só puder absorver e aprender tudo é o que eu quero. Maravilha. Outra aqui, ó, do Oliveira Luiz. O que achou da posição dos bandeirinhas em relação ao BRMX? Eram muitos e bem posicionados? Não prestei atenção nos bandeirinhas, vou te falar a verdade. Tá certo, o objetivo é sentar, acelerar e reclamar, Não, né? claro, as bandeirinhas que amarela e que de médico que a gente fala, que eles falam, né? Tem que ficar esperto porque a galera cai, mas deu tudo muito certo. Também a bandeira azul, foi tudo normal, não teve nada diferente. Muito bem, ó. Tem umas perguntas aqui que os caras estão querendo cutucar. Vou pegar uma melhor. Luquinhas 21 Barroso. Acho que o B está pilotando mais na frente da moto. Na Honda ele ficava mais do meio para trás. E aí, B? Pode ser um pouco da moto. Como é que fala? Posição de pilotagem? Posição de pilotagem de uma moto, da outra, mas eu não mudei nada, tipo, em minha pilotagem. Tô sentando um pouco mais pra frente ou ficando mais pra trás. Deve ser nada, não mudei nada. Apenas visualmente, talvez. Eu discordo dele porque você sempre andou na frente da moto, né? Então, como você anda muito bem em canaleta, essas coisas, você precisa de peso na dianteira. Então, se você não estiver na frente, você vai cair nas canaletas. Mas, enfim, eu discordo da percepção dele. Muito bem. Ele mandou uma pergunta boa aqui, mas você já respondeu. Igor Martin. Nível de pista, Brasil versus Europa. As nossas pistas do Brasil cada vez mais estão melhorando. Desse último ano, tipo, a gente já teve pista que era bem perigosa e tudo. Agora as pistas estão muito, muito boas, pulos bem feitos e tratamento bom. E aqui eu só andei uma ainda, então, em uma corrida. Eu acho que o B vai fazer essa temporada aí, ele vai ficar com saudade das pistas do Brasil. Muito bom, é verdade. Não, cada pista tem seu estilo, então acho que não dá para um comparativo. Tá certo. E o pessoal quer saber,
muitas perguntas aqui. Se você puder falar para a gente o que mudou de uma moto para outra, da Honda da Yamaha. Nem é o que você achou, qual é melhor ou pior, não é isso, mas o que uma faz melhor do que a outra, enfim, ou qual é a característica. Por exemplo, uma é melhor de curva, por isso, outra tem um motor melhor de baixa, sei lá. Entendeu? Entendi. Então, eu me adaptei super bem com a moto desde primeira. Eu achei uma moto fácil de andar e também fiz vários testes, igual eu estava te falando, o Campano me ajudando e podendo me já indicar o que ele testou e o que ele não testou. Então, tudo foi pro bem, assim. Nada eu tive muita dificuldade e foi ruim. Então, Com certeza o que a eu, moto deve ser muito boa. Mas fala a verdade, sim. tem alguma coisinha que você fala assim, putz, isso aqui ainda não Então, o tá que o eu que acho era. mais nem é a moto em si, mas você tá bem com a moto. Você tá sentindo bem, você tá esperando o que ela tá fazendo. Ali ela tá me dando essa batida ali, eu consigo segurar. Mas você tá confortável e sabendo que o que você tem embaixo de você, né? Então, é mais isso. Uhum. Perfeito. O B tá enrolando nós, tá bom. Vamos dar tempo ao tempo, vamos dar tempo ao tempo. Vamos dar tempo ao tempo, tá? Vamos lá, mais uma. É o que a galera quer saber, velho. Diferença de ciclística da Yamaha para a Honda. Geralmente, uma mais agilidade, outra mais estabilidade. Será? Você fazendo curva. Não estou dizendo qual é melhor ou pior, B. Fique tranquilo. Mas o que eles querem saber é o que você sentiu quando você subiu de uma moto para outra. Entendeu? Então, Primeira para baixo, resto para cima. Cara, o B fez umas curvas aqui, Leandro, na festa da SW, no sábado. Tava um treino interessante aqui, viu? E a pista tava bem molhada e abriu as canaletas. Tinha uma galerinha mais ou menos aí, né, Lê? Então. Mas tinha umas curvas de canaleta que o B fazia de pé aqui que não tinha mais ninguém fazendo, não. Eu não duvido que ele casou muito bem com a Yamaha mesmo, viu? Ó, se eu tivesse que apostar, o B não vai falar, como vocês viram, mas se eu tivesse que apostar, em geral, a Honda deve ser um pouquinho melhor de curva. Agora, motor da Yamaha, esquece. Entendeu? Em geral, é o que a gente escuta nos testes, né? Lá fora. Exatamente. Né? O B já incorporou a mentalidade dos gringos, já não fala da marca. É igual então, o Vince Freeze no Mundial. O Vince Freeze no WSX falou assim: se o Chad Reed tivesse com essa Stark, ele ganhava desses caras. Puta que pariu, o cara não conseguia acertar uma largada com a moto, velho. Voltou para os Estados Unidos e Kawasaki largando na ponta. Com a Kawasaki, o Sexton não larga na ponta, entendeu? Mas muito bem, vamos lá. Cadê aqui, ó? A pergunta é boa. Rafa, alguns P's, 3. Pergunta se ele tem saudade de correr de 150 2 tempos, velho. Nossa. Era uma das motos que eu mais gostava, eu acho. 2 tempos é vida, velho. 2 tempos. 80 é top, mas antes de eu subir para 250, 4 tempos, eu andei um ano de 150. 150 2 tempos. E foi, acho que essencial para mim em tudo, porque é um pulo muito grande, né? Você pode falar, porque é um pulo que você vai de moto pequena para moto grande e muda tudo. E a 150 foi esse meio para mim, foi perfeito. E, nossa, eu também andei no Enduro de 150. Que legal. Tempo foi, nossa, delícia. Não, mas muito bom. A 2 tempinhos, eu sou suspeito que eu tenho uma, né? Então, sim. Eu amo. Você já andou com a 300, Ben? 300, não, nunca andei. Tem um torque, que quando você pensa em 2 tempos, você pensa nas antigas carburadas, né? Essa é a referência que a gente tem, média alta. As injetadas, velho, tem um torque que você desacredita, é igual uma 4 tempos para andar, entendeu? Só que entra nas curvas muito leve. Comparado a uma 450, ela parece uma 250 4 tempos para mergulhar nas curvas, tá? Agora essa aqui, ó, vou perguntar pro Lê, que o B também não vai falar. André Pérez 10. O B Tiburcio com uma Yamaha do Club MX faria boas provas no AMA de 250? Faria, com certeza. Eu acho que o próprio Nações lá nos Estados Unidos, o B já andou muito bem. Na moto dele era, acho que
desse nível até para mais, talvez, mas eu acho que esse nível europeu e americano está bem nivelado hoje. Já teve mais distante, eu acho que hoje está bem nivelado. Na verdade, eu diria que o B, onde ele estiver, ele vai andar bem, né? Porque ele é um piloto bom. Então, ele vai se adaptar à moto, vai fazer funcionar, né? Então, essa é a característica de um piloto bom e, volto a dizer, um piloto brasileiro. Porque quando você... meio polêmico agora. Quando você escuta os gringos lá fora, não, porque a moto e tal, não me encaixei, tem aquele feeling quando a moto tá perfeita. Eu entendo que existe isso, né? Tem dia que você fala, caramba, hoje tá perfeito, a mesma suspensão encaixou no tipo de pista e tal. Só que você tem que entender que aqui a gente não tem muito recurso. Mesmo uma equipe de fábrica, o B, por exemplo, ano passado, Honda, é igual uma equipe semi-oficial, ou mais parecida, uma equipe semi-oficial nos Estados Unidos. Essa é a realidade, porque você não tem desenvolvimento da fábrica, né, para customizar 7 tipos de manete de embreagem para o B. Não tem a fábrica com o engenheiro falando, cara, se você jogar a tua roda para trás 3 milímetros, vai mudar isso que você está falando. Ou então, por exemplo, um teste bizarro que eu vi nos Estados Unidos, com o Chad Reed e o David Vullman. Os caras estavam testando o torque do aperto do parafuso que segurava o motor das motos. E não falaram para os pilotos, ó, vai lá e anda. O que você sentiu? Cara, eles testaram o torque do aperto do parafuso do motor. Olha que bizarro. E os dois falaram a mesma coisa. Agora a moto não sei o quê. Recentemente, o piloto de teste da Kawasaki, o Brock Tickle, que foi muito bom piloto, ainda falou sobre a diferença de mesas, né? A mesa original, o X-Trig e a Pro Circuit. O que faz com a moto, né? Com uma mesa X, que ele não falou o nome, a traseira fica mais responsiva e a frente ficou perfeita. Com a outra mesa, ela ficou mais dura à frente e a traseira parece sentar mais no chão. Olha que loucura. Nem estou falando de offset, estou falando do tipo de mesa, como ela aperta a bengala e a sensação na mão, né? Então, o nível de recurso que se tem com esses pilotos é muito grande. O B, no caso, ele tinha coisas que ele podia testar, mas muito mais limitado. Então, o piloto brasileiro, o que eu quero dizer, que ele anda com o que tem, entre aspas, né? Não, vou testar essa ponteira, tal, mas tem muito menos recurso, então ele tem que fazer acontecer. E eu tendo a acreditar que isso se torna uma qualidade, porque se der um cabo de vassoura pro B, ele vai enfiar a mão e não vai ficar chorando, entendeu? Então, muitas vezes, quando você tem muita opção, pode ser um demérito, entende? Mas muito bem, ó. Tenho mais uma aqui, ó. Soltar a bomba na tua mão, ó, Leandro. Você que se vire. Cleiton Amaral 10. Qual o salário dos pilotos profissionais no Brasil? Enzo, Fabinho, esses caras. Inclui o B. Caras, entendeu? Vai, se vira. Cara, não sei, né? Só vendo equipamento. É um bom dinheiro, hein? Mas é um bom dinheiro. Quem que você acha que ganha mais? Vamos falar assim, então. O B na Europa ou os meninos aqui na 250? É só o B que vai saber dessa. O B já comprou a Porsche nova, B? Já chegou? Aquela que você encomendou ou não? Ainda está no processo, hein? Ai, caramba. Eu vou responder. Eu diria que no Brasil hoje existe algo que eu acho muito legal, por um lado, para um Enzo Lopes da vida, que hoje é o brasileiro que melhor ganha, sem dúvida. Depois, talvez, o Fabinho, muito legal, que é verticalizado o salário, ou seja, poucos ganham muito e muitos não ganham nada. Então, eu gostaria que fosse mais horizontal. Acho muito legal para eles, né? O Fábio e o Enzo ganhando muito dinheiro, mas eu gostaria que esse dinheiro tivesse mais distribuído com mais pilotos, tá? Caminhando para o final agora, galera. Mais uma polêmica aqui para você agora, B. Está indo para a reta final. Clóvis Menezes. Volta a correr na Honda, B? O Leandro caprichou na seleção das perguntas. Aqui, ó. São as perguntas. Quer que eu responda por você, B? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Perfeito. Tem que sempre deixar as portas abertas. Você saiu de portas abertas, não saiu? Claro. Então, pode ocorrer a oportunidade, né? Nunca se pode fechar portas, né? E, obviamente, ele tem uma condição muito única, né? Na Europa, com a Yamaha, Campana e tudo mais, né? Tá indo para a última pergunta agora. Bom, ele já falou sobre competitividade. Boa pergunta aqui, ó.
Vou unificar 2 perguntas aqui. B, Cauê Oliveira 18. B, vai fazer o campeonato mundial em alguma etapa? Então, a gente está programando alguma. Às vezes que for um pouco perto e não tiver muito seguida, a gente deve fazer alguma etapa de wildcard, né, que chama. Uhum. E vai fazer alguma do brasileiro? Tem planos? Então, brasileiro, tô vendo ainda, mas tá para acontecer uma coisa legal, eu acho. Brumadinho, Uhum. que é a minha cidade, deve ter uma etapa lá, então, se der certo, Olha aí, ó. Isso é legal, hein? Fazer uma prova aqui, pô, seria massa. demais. Mas, Tudo galera, indica muito... que será a final, né, inclusive. Eu não lembro agora de cabeça. Brumadinho é final? Acho que tá para ser a final. Acho que a gente tem que fazer um kit especial, hein? Ah, Conhece alguém que fabrica equipamento aí, Bé? Eu não tô sabendo não, eu sei. Eu quero aproveitar, galera, para dar uma novidade para vocês, que é o seguinte, rapaziada. O B agora é meu teammate, velho, porque olha só quem é embaixador da SW, ó. Ah, guri! Isso! Muito boa! Depois de Agora muitos sim. anos, galera, meu primeiro patrocínio de equipamento foi da SW. Na verdade, meu primeiro equipamento que eu usei na vida foi da Aero. A Aero, para quem não sabe, a SW, Aero Sportwear, né? Então, muitos anos atrás, nunca esqueço a primeira vez que eu fui em 97, nem era nascido bem ainda. Lá entrei, o Pércio, o tio do Leandro, foi selecionando os equipamentos, era tipo fazer compra no mercado. Pô, Pércio, 2 não dá, né? Mais uma aí, 3. Ele olhava, tá bom, então toma mais uma aqui. Então, lá no começo, né, desde a época do Nações, enfim, tudo que eu corri, tem uma história muito legal com a SW. Na minha carreira profissional, eu andei a vida inteira, na época, nem sei se vocês chamam assim, se não chamam mais Sivamatsu, né, Leandro? Mas a vida inteira foi andando com a empresa do Leandro aí, tanto da SW, como na época ele representava outra marca também. Então, estamos de volta agora, meu teammate vai ter que me engolir. Posso falar que o Leandro mandava toda semana uma fotinha antiga dele de SW, cara. A pressão era lá em cima, viu? Pressão. Quase nada, Que né? legal. Teve a etapa de Indaiatuba, velho. Todas as fotos, né? O pessoal da Honda me convidou para ir lá fazer um material para eles. Daí todas as fotos que eu estava selecionando era tudo Honda, né? Tinha uns equipamentos de edição limitada. Até mandei, acho, para o Leandro o Rosa. Te mandei, né, Leandro? Ou foi para a Brena? Não lembro. Sim. Legal pra o caramba. Rosa e do Nações também são meus 2 equipamentos favoritos. Mas muito legal esse ano, então, você embaixador. Essa aqui o B nem viu ainda, acho, ó. Tirei da caixa aqui, tá vendo? Embalada aqui para mandar lá para a Europa, deve estar para sair aqui na segunda leva aí. Isso. Mas essa vai chegar em Curitiba também ou é só para quem está na Europa? Essa aqui já é coleção 40 anos, né? Essa aqui tem umas que são especiais, viu? Muito bom, acho que vai chegar aí também, Leandrão. Legal, cara. Muito obrigado, então, Leandro e toda a família, pela oportunidade. Tá de volta, né, cara? Tá de volta a SW aí, muitos anos. Em breve tem mais novidades também, vou estar contando para vocês. Mas, cara, caminhando para o final aqui, agradeço demais o B tirar esse tempo. Nem sei que horas são aí, B. 9h40 já. Caramba, já tá. Campana deve estar na porta, assim, ó, vão dormir. Campana tá trabalhando ainda. Tô te falando que o negócio tá apertado aqui. Muito bom. Eu vou te repetir a frase que um abraço pro Gianzinho Romos, que correu até aqui na abertura do Paranaense no final de semana. Ele tinha uma frase quando ele andava para a equipe do Marcelo Silvério, da UAS, ele falava, cara, meu trabalho é sentar, acelerar e reclamar. Então, passo esse conselho para você. Se vira, Campana, você vai ter que virar à noite ou não, cara. Eu já volto pronta. Mas, beleza, se quiser deixar um recado para a turma aí, falar as suas redes sociais, o pessoal te seguir. Mas todo mundo que acompanha aqui já te conhece, obviamente, mas passa aí para a turma. Sim, vou tentar sempre ficar postando para a galera sempre poder me acompanhar e torcer. Vou sempre deixar as transmissões, um pouco do meu dia a dia, como é que tá sendo, para vocês não me esquecerem daí. Jamais, estamos acompanhando e torcendo por você demais aqui. Então, obrigado ao Lê também, tirou tempo aí da empresa. Valeu. Participar aqui da live, sempre conhece muito, o bicho é mais quietão, mas manja muito do esporte. Tem uns ossos aí perdidos no meio do motocross. Né? Muito bem, então. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, muito obrigado.
Valeu, Bê, um abraço. Valeu, Leandro.